Prezados alunos, neste exercício de equilíbrio de corpo rígido no plano, nós temos uma viga apoiada numa extremidade em A, através de um apoio de segundo gênero, nós temos um pino em A, e em D nós temos um tirante, nós temos uma corda funcionando como um apoio de primeiro gênero. A corda é aquele elemento estrutural que só funciona se estiver o quê? Tracionado, né? Esticado. Então, ali a corda está funcionando como apoio, né? Mas a gente diz que a viga está atirantada em D. Então, ela está apoiada em A e atirantada em D. No nosso diagrama de corpo livre, a gente vai representar aqueles caixotes em B e em C, como duas forças concentradas, tá? Cada uma com um determinado módulo, 0,5 kN em B e 2 kN em C, né? Com as distâncias demarcadas pelas cotas que foram dadas no exemplo. E em cada uma das extremidades a gente vai desenhar as reações de apoio, que são, por enquanto, incógnitas, né? São o que se deseja determinar. Então, de novo, perdão, em A, por ser um vínculo de segundo gênero, né, o pino, ele impede duas translações. E a corda em D, ela impede o deslocamento da viga na direção da corda. Então, a gente vai substituir a corda no diagrama de corpo livre da viga por uma força de tração na direção da corda. Então, nós temos três incógnitas. Nós temos a Y, né, essa força na vertical. Nós temos a X, essa força na horizontal. E temos uma tração em D. Tá? Então, deixa eu comentar algumas coisas aqui. Olha só, enquanto incógnita, né, nos exercícios anteriores eu fiquei frisando isso, né? Enquanto incógnita, a gente não sabe qual é o sentido, a gente chuta. Então, aqui eu utilizo o mesmo método. Olha, em A, tanto a X quanto a Y, olha o que eu estou fazendo para elas. Eu estou adotando, como eu ainda não sei, né? Olha, eu poderia até aqui estar usando a minha intuição, mas eu não estou, tá, meus caros? Eu não estou usando intuição. Estou simplesmente fazendo a mesma coisa que eu fiz nos dois exercícios anteriores. Minhas incógnitas, eu estou sempre desenhando elas no sentido positivo, tá? No sentido positivo dos eixos que eu adoto como referência. Por isso que eu começo o exercício desenhando uma referência, um sistema de referência de eixos. Não sei se vocês percebem, eu sempre começo assim, ó, desenhando um X, desenhando um Y, e depois eu anoto em algum canto a convenção de sinais, tá? Equilíbrio de forças externas, eu vou adotar uma convenção de sinais para isso. E aí eu vou lá e desenho assim, a X positivo, acompanhando o sentido do eixo, a Y positivo, acompanhando o sentido do eixo. Então, assim, enquanto incógnita, eu não sei. Se eu não sei, eu chuto. Aí eu estou chutando positivo. A própria equação de equilíbrio se encarrega de confirmar ou rejeitar a minha hipótese. Eu falei isso algumas vezes nos exercícios anteriores. Pois bem, lá em D eu tenho um vínculo, um apoio de primeiro gênero. Só que neste caso, por ser uma corda, eu não tenho a mínima dúvida do sentido, né, nem da direção, nem sequer do sentido dessa reação. Ora, porque se for uma corda, ela só funciona se ela estiver esticada. Então, se ela está esticada, o que acontece? Pelo princípio de ação e reação. Se ela está esticada, é porque ela, né, cada pedacinho da minha corda está sendo puxado e ela puxa as extremidades. Então, essa corda aqui, ela reage de que forma? Puxando o nó D, puxando a extremidade D. Então, eu não tenho a menor dúvida quanto ao sentido da reação de apoio em D. Tá? Não é uma dúvida.
eu tenho certeza. Aqui eu vou usar de convicção. E outra coisa, eu não tenho dúvida nem da direção. A direção é qual? É a direção dada pelo desenho. Ela está amarrada em D e foi amarrada aqui num outro, ela foi ancorada num outro ponto aqui. Ele me deu o ângulo. O ângulo aqui foi dado. Então, essa é a direção. Não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida nem em relação à direção, nem em relação ao sentido. Então, assim, a minha incógnita aqui, o problema na extremidade D se resume ao módulo. O problema se resume ao módulo da força em D, ao módulo da força de tração na corda. Tá bom? Por que eu estou dizendo isso? Porque para sistematizar a resolução, eu vou decompor essa força, tá? Vou decompor essa força em suas componentes cartesianas, suas componentes x e y. Mas aí, então, professor, eu tenho duas incógnitas ali em D? Não, eu continuo tendo uma única incógnita, o módulo TD. TDX e TDY vão ser consequências, tá? Elas são a decomposição da força TD. Não são duas incógnitas, é uma incógnita só, porque ambas podem ser escritas em função de TD. Pois bem, quem é TDX, quem é TDY? Aí eu vou anotar elas ali no cantinho para eu não ter a menor dúvida, que ambas são escritas em função da única incógnita. TDY não é paralela ao cateto, que é oposto ao ângulo dado? Então, TDY é TD seno de 60. E TDX é o cateto adjacente a esse ângulo. TDX é TD cosseno de 60, tá, gente? Então, a minha incógnita é TD. Por quê? Isso porque é um problema isostática. Um problema da isostática. Um equilíbrio de corpo rígido no plano, 3 equações, eu só posso ter 3 incógnitas para conseguir resolver aqui com vocês. Tá? E ali, para não perder a prática, eu vou anotar uma convenção de sinais. Professora, poderia usar outra convenção de sinais? Sim, poderia usar a convenção de sinais que lhe fosse conveniente. O que você tem que fazer é respeitar a sua convenção do início ao fim do exercício, porque não tem essa lógica de que a equação de equilíbrio é que rejeita ou aprova a sua hipótese da incógnita que você lançou ali, o seu AX ou o seu AY, que você chutou que está para a direita, chutou que está para cima. Então, para que a sua equação de equilíbrio funcione também como alguém que está comprovando ou rejeitando a sua hipótese, você tem que ser fiel a ela, a convenção de sinais do início ao fim. Não pode usar uma convenção numa equação e mudar a convenção na outra equação, tá? Então, daqui para frente, repeteco dos exercícios anteriores. Equilíbrio de corpo rígido no plano, 3 equações, somatório de forças em X, somatório de forças em Y, somatório de momentos em Z. Eu sabiamente começo pela equação dos momentos, escolhendo um ponto apropriado. Eliminando incógnitas, eu vou naquele ponto que eu tenho mais incógnitas. Vou em A. Em A eu tenho 2 incógnitas. Somatório de momentos em A, nem a X nem a Y são forças capazes de gerar momento em A. Elas não entram na minha equação. Quem que entra na minha equação? Olha, vou da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Olhando aqui, TD gera momento em torno do A. Tá? Então, a tração no cabo gera momento em torno do A. É só eu olhar a linha de ação da força, olha. A linha de ação da força, que é uma linha infinita, ela intercepta o ponto? Não. Então, se ela não intercepta o ponto, é porque existe um braço de momento entre o ponto e a linha de ação. Então, TD gera momento. Mas para eu ficar encontrando braço de momento assim no espaço, né, é difícil. Por isso que sistematicamente a gente decompõe a TD em suas componentes cartesianas, porque aí eu consigo enxergar esses braços de momento de maneira muito mais fácil. Aí eu decompus a TD em TDX e TDY.
Só que a T dx, a linha de ação da T dx, sim, intercepta o meu ponto em A, né? A linha de ação da T dx intercepta o ponto A. Então, TD gera momento, mas quem é que é a responsável por gerar momento? É só a TDY. Então, quem que gera momento no final das contas é a TDY. E é um momento positivo ou negativo? Agora já vamos fazer mais rápido aqui. Dedos na direção da TDY, com a palma da mão voltada para o ponto A, fecha a sua mão, ela vai fazer uma rotação no sentido anti-horário. Portanto, um momento positivo, né? A TDY, o momento gerado pela TDY é positivo. De que valor? Força vezes braço. A força eu não sei ainda, é o módulo da força, que é incógnita, e o braço é essa distância aqui, ó, do ponto até a linha de ação da força. 2 mais 2,5 mais 2, 6,5. As outras duas forças, dedos nas direções da força, com a palma da mão voltada para o ponto, hein? Fechou a mão, ela vai girar agora no sentido horário. Então, tanto a força de 2 quanto a força de meio vão gerar momentos negativos. Então, menos 2 que multiplica 4,5, menos meio que multiplica 2. Né? Isso tudo tem que ser igual a zero para respeitar o equilíbrio dos momentos. Portanto, TDY vale 1,538 kN. Tá? Só que a gente falou que TDY vai ser escrita em função de TD, que é a minha incógnita. Quem eu quero saber é a tração do cabo. Então, se TDY é TD seno de 60, quem é TD, passa o seno de 60 para lá, dividindo, TD vale 1,776 kN. Então, assim, olha, aí é quase que eu falo assim, tem que dar positivo, tá? Se você resolveu a sua equação em termos de uma força que aparece num cabo, numa corda, numa corrente, e ela dá negativo, tem alguma coisa muito errada no seu exercício. Porque essa era a única força que você tinha certeza do sentido. Tá? Não tem como a equação te dizer o contrário. Ok? Se ela te dissesse o contrário, é porque você está bem enrolado aí na resolução. Então, eu tinha que dar positivo mesmo, tá? Então, eu ainda confirmei aqui, só para chamar atenção, uma força de tração. Eu já desenhei ela no sentido da tração, eu não poderia esperar outra coisa para TD que não fosse, né, uma comprovação, né, a equação de equilíbrio corroborando com a minha hipótese, ok? Vamos adiante, a próxima equação, somatório de forças em Y, quem que é positivo? Quem eu chutei aqui para reação de apoio, a Y é positivo para cima, as duas outras forças aqui, meio e 2, são negativos, são para baixo, vão aparecer negativo, e também é positivo TDY, né? No meu diagrama está para cima, e é para cima mesmo, que eu já tenho certeza. E eu já encontrei o valor de TDY, 1,538, substituo aqui e vou encontrar, portanto, o valor da Y. Encontrei a Y vale 0,962 kN, deu positivo. De novo, a equação de equilíbrio me dizendo que eu acertei. Então, se eu chutei que era para cima, é para cima mesmo. Eu ainda vou ali e faço aquela setinha para cima para confirmar, tá? E aí vamos para a última equação de equilíbrio, somatório das forças em X igual a zero. Quem que eu disse que era positiva? A X, eu chutei positiva, então eu coloco ela ali, a X. E a TDX, né, que é a componente da TD, resulta para a direita, então é positiva também. A soma delas
tem que ser igual a zero. Quem que é t de x? T de x é a t de cosseno de 60. Então, daí, eu vou encontrar o valor da minha x. Só que quando eu passar esse 1,776 cosseno de 60 para o lado de lá, eis que a x vai ser o quê? Negativa. Então, a x que ficou negativa vale menos 0,888 quilonewtons. O que significa, então, esse negativo? Significa que eu me equivoquei na escolha do sentido da minha força. Eu vou voltar no meu diagrama de corpo livre e vou corrigir no meu diagrama de corpo livre. Professora, minha resolução está errada? Não, não tem nada de errado com a sua resolução. Se você foi leal à sua convenção de sinais, não tem que refazer o exercício. Você só precisa chegar no final da resolução e passar limpo, né? Eu sugiro que você faça aquilo que eu fiz ali. Vai lá no diagrama de corpo livre, né? Corrige o sentido da x, mas no final. E aqui, tá vendo? Próximo de onde você encontrou o resultado, não custa nada também você reforçar qual é o sentido da AX. Então, olha só, a equação de equilíbrio dando conta de corrigir para a gente o sentido da incógnita. Tá? Então, era o problema, determinar as incógnitas. Determinar as incógnitas não é só determinar o módulo da força, gente. É determinar também o sentido das forças, ok? Esse foi mais um exercício. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Qualquer dúvida, nos encontros síncronos, a gente se fala, tá? Um abraço para vocês e até o próximo exercício.